Graça e paz, queridos irmãos, amigos, pastores, missionários, obreiros que acompanham a Constante TV todas as noites e, em especial, este podcast Fé na Verdade. Ele tem como público-alvo, a nossa proposta com este podcast é alcançar os pastores, os obreiros, os missionários e, de modo geral, os pregadores. Mas é claro que você que ouve a palavra, que adora a Deus, que tem seus pastores, certamente serão ricamente abençoados ao se darem conta do valor, da importância e da necessidade da pregação da palavra de Deus. Está conosco mais uma vez o pastor Norton Raiklage, pastor da Primeira Igreja Batista de Manaus. Boa noite, pastor. Mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast Fé na Verdade. Muito obrigado. Boa noite. Minha oração é que esses comentários sejam preciosos para os que estão participando. Sim. E neste podcast nós estudaremos o 3º capítulo do livro Eu Creio na Pregação. E ele tem como título Fundamentos Teológicos para a Pregação. Quais são os fundamentos teológicos da pregação? É o que veremos no capítulo de hoje. Portanto, em nossa primeira consideração, nós veremos o que o autor apresenta como pergunta, dizendo: em um mundo indisposto a escutar ou incapaz de fazê-lo, como podemos ser persuadidos a continuar a pregar e a aprender a fazê-lo de modo eficaz? O segredo essencial não é dominar certas técnicas, mas ser dominados por determinadas convicções. A teologia é mais importante do que a metodologia. Pastor, nós temos nos seminários a homilética, uma disciplina importantíssima e necessária, mas eu achei muito interessante que nós podemos correr o risco de nos dedicarmos mais às técnicas e esquecermos das convicções a respeito da pregação. E teologia é mais importante do que a metodologia. Como o senhor vê isso, pastor? Já que a pregação é revelação de Deus, a começar por ele, nós temos que saber qual é o fundamento para termos autoridade para anunciar a mensagem. Então é isso mesmo. É a teologia, é o que é dito sobre Deus e o que Deus orienta. Ok. Metodologia é importante, mas é secundário. Certo. Está a serviço da palavra. É a serviço da palavra, sim, senhor. No segundo slide, nós temos a declaração dele de que não há dúvida de que existem princípios de pregação a ser aprendidos e a prática a ser desenvolvida, mas é fácil confiar demais neles. A técnica pode somente nos tornar oradores. Se quisermos ser pregadores, é da teologia que precisamos. E ele defende que a pregação verdadeiramente cristã, isto é, a pregação bíblica ou expositiva, conforme argumentarei posteriormente, é extremamente rara na igreja atual. De fato, tem hoje muitos cursos para oradores, a dominar as técnicas, né, de elevar a voz, diminuir o tom de voz, de conversar com o ouvinte, muitas técnicas, mas o pregador precisa mais da teologia do que da técnica. E o senhor concorda que a pregação verdadeiramente cristã, que ele defenderá como a expositiva, é rara na igreja atual, pastor? É rara, mas eu creio que a expositiva não tem a ver com uma metodologia de exposição. Expositiva, para mim, é mais que diga a verdade que está na palavra. Sim. Porque, às vezes,
há muita ênfase de alguns autores a respeito deste assunto só no formato. E o formato, alguns formatos nem são tão bons assim, esta aqui é a verdade. A exposição é mais a atenção de que a gente tem que anunciar o que está estabelecido. Este que é o fundamento da exposição, né? Eu leio o texto e eu explico o texto. Não é aquela metodologiazinha de tem que ser isto e mais isto, porque eu noto que alguns pregadores que se consideram, melhor dizer assim, expositores da palavra, eles de fato eles falam sobre todos os assuntos que vêm à mente e a mente deles foi levado àquele assunto por causa de uma palavra. Eles não têm um arcabouço naquela mensagem. E aí era preferível se eles mudassem isso, né? E ainda que falasse... o que eu queria dizer, gente? Eles têm que falar sobre o assunto daquele texto conforme a palavra ensina. Não é caçar. Porque eu ouço alguns que se consideram expositores que caçam todo tipo de assunto porque a palavra é essa e a palavra faz com que ele lembra isso e aquilo, e eles se consideram expositores. Isso não é exposição. Não. A pregação expositiva é a pregação a serviço do conteúdo bíblico, não é? O conteúdo específico. E não pode ser sobre todos os assuntos. Tem muita pregação dita expositiva que não é expositiva. É mais, às vezes, até temática, né? É temática e, lamentavelmente, é um temático esquisito, porque é uma variedade imensa de temas, porque ele acha que cada palavra, eu já ouvi muito isso, cada palavra leva a um pensamento. E não pode ser isso, porque tem uma mensagem daqueles versos, tem uma mensagem, não tem todas as mensagens. E os autores bíblicos são muito... uma afirmação desencadeia a outra, há um raciocínio, há uma linha de pensamento que pode ser perdida, né? Se cada palavra leva a pessoa desdobrar, né? É interessante isso. Pastor, ele coloca aí, eu pretendo colocar em ordem 5 argumentos teológicos que subjazem a pregação, a prática da pregação e a reforçam. Dizem respeito às doutrinas de Deus, das Escrituras, da igreja, do pastorado, da natureza da pregação como exposição. Então vejamos a primeira, né? A primeira convicção a respeito de Deus. Por detrás do conceito e do ato da pregação, acha-se uma doutrina de Deus, uma convicção a respeito da sua existência, da sua atuação e do seu propósito. O tipo de Deus em quem cremos determinará o tipo de sermão que pregaremos. Um cristão deve ser, no mínimo, um teólogo amador antes de poder aspirar a ser um pregador. Então, a doutrina de Deus, ela é a base da pregação, porque é tornar Deus conhecido, não é? E ele prossegue dizendo que tem 3 afirmações a respeito de Deus que são especialmente relevantes. A primeira, as Escrituras dizem que Deus é luz. E podemos dizer, portanto, que assim como brilhar é da natureza da luz, também é da natureza de Deus revelar-se. Cada pregador precisa do forte encorajamento que essa certeza oferece. Deus é luz e ele brilhará pela exposição da palavra. Segunda, Deus tem agido. Ele tomou a iniciativa para se revelar em ações. O Deus da Bíblia, portanto, é um Deus da atividade libertadora, que veio salvar a humanidade oprimida e que assim se revelou como Deus da graça ou da generosidade. E ele complementa dizendo que o Deus que é luz, o Deus que age, é também um Deus que tem falado. Então é importante acrescentar que a fala de Deus relacionava-se com a sua atividade. Dava-se, Deus no caso, ao trabalho de explicar o que estava fazendo. E eu gostei muito, pastor, desta última colocação.
A tendência teológica moderna é atribuir muita ênfase à atividade histórica de Deus e negar que ele tenha falado. Dizer que a revelação que Deus fez de si mesmo foi em ações e não em palavras, que foi pessoal e não proporcional, é realmente insistir que a própria redenção é em si a revelação. Quer dizer, a ideia de assim, Deus fez, mas Deus não explicou o que fez. Porque a cruz, por exemplo, quanta gente morreu crucificada nos tempos de Cristo, mas há uma palavra que explica o significado da cruz. É a revelação de Deus pelo que Deus fez e pela explicação, pela palavra que ele deu daquele ato redentor, não é? É a palavra, é a ação e a palavra de Deus. O senhor, em relação a isso, o que o senhor comenta, pastor? De fato, houve crucificações diversas, mas a explicação da crucificação de Jesus Cristo é dada especificamente, claramente, né? Ele, que é quem é, morreu por nós, há um significado específico, e nós só aprendemos quando vamos à palavra de Deus, para ter esta explicação, que é o que nós temos de apresentar, porque esse é o centro do Evangelho. Sim. Não tem escape. É verdade. Então a palavra complementa o agir de Deus, né? Agir. Por isso, ele diz assim, mas é uma falsa distinção que as próprias Escrituras não contemplam. Dizer que Deus agiu, mas não falou. Sim. Né? Pelo contrário, as Escrituras afirmam que Deus tem falado tanto por meio das ações históricas, por meio das palavras explicativas, e que as duas pertencem indissoluvelmente uma à outra. Hoje eu estava lendo Sofonias, Naum, e é interessante porque um sociólogo, ele explicaria sociologicamente, ou até os estudiosos de geopolítica e das relações entre as nações, teriam explicações para o imperialismo das nações. Mas quando a Assíria ou a Babilônia fazem o que fazem, é Deus. Deus está dizendo, sou eu que levantei essa nação e eu vou dar a ela a vitória. E até o profeta Abacuque fica indignado como Deus pode usar um povo pior do que o dele para discipliná-lo, mas Deus diz, eu vou disciplinar também a vara da minha ira, né? A Síria, a Babilônia. Então Deus agia e ele explicava, sou eu, né? Em outros textos é interessante, pastor, porque Deus mandava uma seca. E para eles e para muitos era apenas um fenômeno da natureza. E Deus está dizendo, essa seca, não é? Por detrás dela sou eu, é a minha ira. Então ele fazia e explicava que era ele através do profeta. Sem a palavra, o agir de Deus ficaria incompreensível, não é, pastor? Aí não haveria mensagem, porque nós estaremos livres para interpretar a ação de Deus como bem entendêssemos, sim, não é? Sim. E não há essa liberdade. E Deus deu a própria interpretação oficial. Muito interessante. Pastor, dirigir-nos, diz John Stott, a uma congregação sem nenhuma certeza de que estamos levando uma mensagem divina seria o máximo da arrogância e da estultícia. Se não tivermos certeza disso, será melhor fechar a boca. No entanto, uma vez convictos de que Deus tem falado, também devemos falar. Repousa sobre nós uma compulsão. Nada e ninguém poderá nos silenciar, se realmente que crermos, né, que somos comunicadores do recado de Deus. Eu tremo e temo, pastor. É uma grande responsabilidade a nossa, né? Paulo dizia assim, ai de mim se não pregar o Evangelho, né? E há muito tempo eu estabeleci uma moratória na minha pregação na palavra talvez.
Porque na Bíblia não tem talvez. Nós sabemos a verdade, não é? Sim. Talvez isso, talvez aquilo, né? Alguns pregadores, eu acho que oferecem, porque é o estilo deles, alguns é estilo deles mesmo, muitas possibilidades de interpretação aí a que eles julgam ser verdadeiro. Eu considero isso perda de tempo, apresentar as diversas. Ele deve ler e, pedindo a Deus sabedoria, e para apresentar uma, e aquela ele firma no coração das pessoas. Não deixa a congregação sair em dúvida. Não, porque ficará em dúvida, porque aí diz, qual que eu vou escolher destas? Porque eu acho que o pregador deve ter convicção do que ele está fazendo, né? Então é apresentar a que deve ser. E ele deve se ocupar de muito estudo para saber ter segurança nisso. Senão ele perde a autoridade também. É verdade. Uma segunda convicção que é pressuposto da pregação é a respeito das Escrituras. Então, a doutrina de Deus leva natural e inevitavelmente à doutrina das Escrituras. Ele apresenta 3 convicções sobre as Escrituras sagradas, pastor, que cada um de nós, pregadores, devem ter. A primeira, a Escritura é a palavra de Deus escrita. O cristão crê que a fala divina, que registra e explica a atividade divina, tem sido registrada por escrito. Somente assim, porém, é que a revelação particular de Deus pode se tornar universal. E tudo quanto ele disse e fez em Israel e em Cristo pôde ser colocado à disposição em todas as eras e lugares. Portanto, a ação, a fala e a escrita juntas fazem parte integrante do propósito de Deus. Então, crer que Deus agiu, que Deus falou, mas que Deus também se importou, e como se importou, que o registro desse agir e dessa explicação e dessa fala fosse registrado sem erro, né? É uma convicção que temos que ter da inspiração das Escrituras. O senhor vê assim também, pastor? Sim, e nisto tudo está a ideia de que, porque esta ação e esta revelação é de Deus, não muda. A palavra de Deus testemunha isso, né? Ela de uma vez por todas, não fica variando de acordo com os tempos e as motivações humanas. Ela está escrita. Isto dá segurança na entrega da mensagem. Uhum. E nós devemos estar muito conscientes disso. Ou então, não somos arautos verdadeiros, né? Porque o arauto diz aquilo que o soberano quer que seja dito. Sim. Ele não tinha autoridade para mudar e nós não temos. É verdade. Pastor, no próximo bloco, nós daremos continuidade estudando os fundamentos teológicos da pregação. Voltaremos em instantes. Dando prosseguimento nos estudos do 3º capítulo do livro de John Stott, Eu Creio na Pregação, os fundamentos teológicos da pregação, ok? Então, nós, dando sequência, nós veremos o que ele continua comentando, né, sobre as Escrituras Sagradas. E ele, então, afirma, por um lado, a inspiração divina não se sobrepunha à autoria humana. Por outro, a autoria humana não se sobrepunha à inspiração divina. A Bíblia é igualmente as palavras de Deus e as palavras do homem, assim como de modo semelhante, porém não idêntico, Jesus Cristo é tanto o Filho de Deus quanto o Filho do homem. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus através das palavras dos homens, falada por meio da boca humana e escrita por meio de mãos humanas. Muitos críticos, né, dizem a Bíblia foi escrita por homens. De fato, Deus usou homens, né, para registrar a sua revelação. Mas a participação humana, a parte que coube ao homem
receber a revelação, entregar e depois registrar, não em nada diminuiu a seriedade, de nada deturpou, quer por acréscimo, quer por subtração, o conteúdo do que Deus revelou. Deus garantiu isso. É o que cremos com a doutrina da inspiração. Não é isso, pastor? A doutrina da inspiração é bem apresentada até no sentido de que muitos textos, a maioria absoluta dos textos, não havia condição de um ser humano revelar aquilo se ele não recebesse. Não há nenhuma condição, né? Os mistérios que eles apresentaram foram mistérios divinos que foram sendo revelados desta forma. Sim. Então não podiam, na inteligência deles, escrever sobre tais assuntos. Então é bem estabelecido. Mas é impressionante como é o primeiro ponto de ataque à fé é na inspiração, não é? Sim. É nessa base aí. Na tentativa de desacreditar as Escrituras Sagradas. Exato. Ele prossegue dizendo, visto que a ação e a palavra definitivas de Deus através de Jesus pretendesse ser para todas as pessoas, em todas as eras, Deus inevitavelmente providenciou que um registro fidedigno delas fosse escrito e conservado. E quando veio a ocasião para fixar o cânon do Novo Testamento, não era a igreja que conferia autoridade aos livros incluídos, mas reconhecia a autoridade que eles já possuíam por conterem a doutrina dos apóstolos. Eu acho interessante nesta primeira afirmação, pastor, porque muita gente crê que Deus criou. No entanto, são incrédulos ou duvidam de que Deus pudesse ter preservado o que revelou. Por exemplo, se nós perguntarmos às nossas ovelhas o que eu preguei domingo passado, e se pedíssemos para que elas reproduzissem a nossa pregação, com certeza haveria muita falha. Mas crer que Deus existe, que é todo-poderoso, criou o universo, ele seria incapaz ou impotente para, depois de revelar, deixar que essa revelação se perdesse em escritos distorcidos do homem, é uma visão pequena de Deus, né? Não corresponde com o Deus da palavra. E a segunda declaração dele é de que não é a igreja, e isso é quase que um princípio católico, né? Não é a igreja quem confere autoridade à Bíblia. A igreja apenas reconheceu que cada um daqueles livros, por conterem a doutrina dos apóstolos, tinha autoridade inerente, não é? E isso é um princípio básico do protestantismo, refutando, né, esse princípio católico de que a igreja é a maior até do que as escrituras, né? É impressionante este aspecto, porque eu fiquei assim, muito preso nesta afirmação por conterem a doutrina dos apóstolos, naturalmente que isso é Novo Testamento, né? Sim. No Velho Testamento são os profetas que falaram em nome de Deus. Aí eu fico pensando assim, como o ataque é grande, porque os autodenominados apóstolos estão buscando esta autoridade para acréscimos à doutrina. Mas nas Escrituras a gente sabe que a doutrina é a doutrina que Deus deu para os apóstolos, né? Sim. E nelas estamos firmados. Mas a gente encontra essas distorções, aparentemente para alguns sutis, mas não são tão sutis assim, não é? São perigosíssimas. São perigosas. Eu sou apóstolo, eu posso acrescentar. E muita coisa eles têm procurado acrescentar, né? É verdade. Especialmente a venda de bênçãos nestes dias. Pastor, segundo, né, Deus continua falando através daquilo que ele já disse. Se nos limitarmos a fazer a declaração, as Escrituras são a palavra de Deus escrita, e pararmos nisso, ficaremos expostos
a resposta crítica de que aquele que falou séculos atrás está em silêncio hoje e que a única palavra que podemos ouvir dele provém de um livro, um eco fraco do passado distante, com forte cheiro do mofo das bibliotecas. Então, se de fato cremos que Deus continua falando através daquilo que já falou, estaremos bem protegidos contra dois erros opostos entre si. O primeiro é a crença de que a voz de Deus, embora fosse ouvida em tempos passados, cessou de falar hoje. O segundo é a declaração de que Deus realmente está falando hoje, mas que a sua palavra tem pouco ou nada que ver com as Escrituras. Eu realmente fiquei maravilhado e muito edificado com isso, porque Deus falou e hoje o Deus vivo e verdadeiro fala, mas ele não fala nada novo. Ele fala através daquilo que ele disse, né? O perigo é de pessoas acharem que podem trazer novas revelações, novas doutrinas para a igreja, não é? Ou de que Deus falou e agora ele está em silêncio e como ele disse isso há tanto tempo atrás, a mensagem ela se tornou realmente obsoleta, né? Como o senhor vê isso, pastor? Um perigo grande aí está em que, em vez de se firmarem na palavra de Deus, que ele falou e que continua aplicável, mas aí eles têm criado ao longo da vida da igreja, lá desde os primórdios, segundo o Novo Testamento, eles têm criado a ideia de que a minha experiência acrescenta a vontade de Deus. E quando eu interpreto a minha experiência, isto também é palavra de Deus. E não pode ser, porque senão perde todo o centro da verdade. Não pode haver verdade nisso, porque as experiências do homem são as coisas mais variadas do mundo. E a palavra de Deus que está escrita é a mesma sempre, né? Sim. Não há nenhuma dificuldade, quer dizer, há muitas dificuldades se nós abandonarmos este princípio fundamental de que é a palavra escrita e que continua a ser aplicada, né? E hoje existem algumas denominações que eu considero como seita, em que aparentemente são evangélicas, mas não são, porque não se fundamentam só no evangelho. Acreditam que profetisas, profetas receberam revelações diretas de Deus e elas são tão palavra de Deus quanto o que Deus falou pelos profetas bíblicos e apóstolos. E há muitas igrejas cujas doutrinas, quando você ouve, você diz, isso não está nas Escrituras. Mas onde está? Está no fato de que essas supostas igrejas, para mim são seitas, aceitam crenças que estão fundamentadas em outros textos de supostas revelações de Deus. E são seitas que estão crescendo e muita gente não percebe que é uma seita. Eu diria assim, tem de fato crescido estas seitas, mas por outro lado, algumas surgem até seitas novas, né? Por causa dessa prática terrível. Mas algumas seitas que demonstravam bem esta questão de que colocaram acréscimos de suas profetisas, os seus profetas, tem também, a minha observação é que algumas têm perdido campo. Tanto é que existem alguns grupos que hoje os novos pregadores que, pela misericórdia de Deus, no tempo de Deus, foram se afastando daquelas profecias e voltando para a Bíblia, não falam tanto a respeito daquelas profecias extra, que eles por um tempo eram dominados por elas. Eu não citarei nome, mas há pelo menos 2 exemplos claríssimos no nosso tempo a respeito disso. Por exemplo, quando determinado grupo, podemos chamar hoje evangélico, porque houve há muitos anos atrás, agora houve praticamente um cisma em uma destas, e então alguns que pregam, por exemplo, minha mãe, quando estava já sofrendo, não podia ir mais à igreja,
queria ouvir alguma coisa e às vezes eu encontrava nos programas de televisão de uma destes grupos religiosos coisas excelentes desde que viessem de um determinado pregador, que é destes, que abandonou as revelações de Ellen White e ficava só na Bíblia. E aí, se é só na Bíblia, era perfeito, o que remonta a esta questão de foi escrita e continua válida. Não dizia uma palavra a respeito de coisa alguma da profetisa, que por um tempo foi dominante. Foi dominante. Então é interessante como Deus mesmo, por sua misericórdia, vai purificando a vida de todo aquele que decide voltar para a fonte. É verdade. Porque purifica. E isso é esperança para todos nós. Sim, e a reforma protestante foi o resgate disso, né? Começou, não é? Começou. Até hoje, doutrinas importantíssimas defendidas pelo catolicismo, por exemplo, que você procura a base bíblica e não há. E teólogos, hoje na TV, dizem que nós, os herdeiros da reforma, estamos errados, porque o cristianismo não pode ser baseado num livro só. Equiparam a tradição oral, que julgam vir lá dos primórdios, com o mesmo peso de autoridade, não é? Para fundamentar uma doutrina. E esse é um princípio fundamental do da reforma protestante, só as escrituras sagradas. Não é? Pastor, J.I. Packer é um grande pregador e escritor que o irmão muito bem conhece. Achei tão interessante, ele tendo estudado, disse ele, a doutrina das Escrituras por muito tempo, o modelo mais satisfatório para descrevê-la é a seguinte: a Bíblia é Deus pregando. Muito preciso, né? Preciso. Uma afirmação bem curta, mas forte, não é? Contundente mesmo. E a terceira convicção sobre as Escrituras é que a palavra de Deus é poderosa. Isso se dá não somente porque Deus tem falado e continua a falar através daquilo que já tem falado, mas porque quando fala, Deus age. Sua palavra faz mais do que explicar a sua ação, é ativa em si mesmo. Deus realiza seu propósito mediante a sua palavra, atinge o propósito de tudo quanto ele a envia para realizar. A palavra de Deus regenera, ressuscita os mortos, conforta, né, pastor? Consola. Ela não só explica o que Deus fez, ela opera o que Deus quer. Quando Deus, pela palavra, salva uma vida, né, é o agir de Deus pela palavra, né? É interessante que isto completa aquele pensamento, né, anterior, né, que Deus agiu, explicou a sua ação e continua agindo neste contexto, né? Continua agindo, salvando, transformando. Agora, a beleza do Evangelho é que ninguém pode negar que o Evangelho faz isso. Sim. Porque há muitas pessoas que já foram tocadas pelo Evangelho, né? Totalmente transformadas. Ninguém muda uma pessoa, né, pastor? Só o Evangelho. A educação não muda, né? Frederico Orr gostava muito de falar e dar exemplo de que a educação não muda. Ele gostava de dizer assim, num dos países mais avançados da época surgiu Hitler. E a educação, ele dizia, não resolve, é o Evangelho que transforma. Por isso que tem aquele texto tão precioso, é o poder de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Tira. Okay. É preciosíssimo isso. Muito bem. Ele também fala sobre uma convicção a respeito da igreja. E ele diz que a igreja é criada por Deus mediante a sua palavra. Realmente, é o Evangelho salvando vidas e criando a igreja. Além disso, a nova criação de Deus, a igreja, é tão dependente da sua palavra quanto o era a sua criação antiga, o universo. João, no prólogo, não é? Ele começa no princípio como Gênesis. Deus fez essa criação
pela palavra e a nova criação, a igreja, pela palavra. Não somente ela levou a igreja a existir mediante a sua palavra, como também a mantém e sustenta, dirige e santifica, e a reforma e renova mediante a mesma palavra. Por isso que é uma tragédia quando os pastores deixam a palavra de Deus, né, pastor, para falar das ideias da atualidade. Se Deus criou a igreja pela palavra, sustenta, dirige, santifica e reforma a igreja pela palavra, só deveríamos pregar a palavra, não é? Não deveríamos cair nessa sedução das novas ideias, né? Filosofias, psicologias e sociologias no púlpito. O lugar a missão da igreja é bem estabelecida e só há progresso na igreja quando nós seguimos este princípio, né? Eu gosto muito destas últimas afirmações, reforma e renova, né? Isto faz lembrar, sem dúvida, da reforma protestante, mas não só ela, né? A reforma que precisa continuar a acontecer, e precisa continuar a acontecer por causa da nossa tendência de estabelecer tradições. Sim. Um pequeno desviozinho, lá cresce uma tradição. E aí, pela misericórdia de Deus, a gente vê ao longo de muitos anos, que aí alguém acorda e diz, não, olha, precisamos voltar a este assunto. Anular isso aqui que foi acrescentado. Sim. Anular por quê? Porque tem fundamento, que é só a palavra, que Deus já deu. E aí vem novamente a ideia que é forte, né, no texto, apesar de não muitas afirmações, mas é poderosa. De uma vez por toda dado ao homem, né? De uma vez. Não vai. A Bíblia, a palavra de Deus, não vai mudar. Não vai mudar. E a igreja, fazendo assim, continua vitoriosa. Haja o que houver. Falam tanto sobre a igreja e condenam a igreja, mas aí não há nenhuma instituição com a idade da igreja. Para mim, isso é uma das coisas mais fabulosas que existem. Né? Mais de 2000 anos. Qual é a outra instituição? Não existe. Não existe. Pode falar o que quiser, não existe. Sim. Mas pessoas que são contrárias à igreja não querem nem considerar uma coisa dessa, né? Muito menos pesquisar. Sim. Né? Porque contra fatos não há argumentos. Pastor, nós vamos encerrar aqui o segundo bloco e já voltaremos para o terceiro e último bloco do estudo do terceiro capítulo do livro Eu Creio na Pregação, de John Stott. Estamos de volta para concluir neste último bloco o estudo do terceiro capítulo do livro Eu Creio na Pregação, de John Stott. E ele está falando sobre os fundamentos teológicos da pregação. E um deles é que Deus criou o universo pela palavra e Deus criou a igreja pela palavra. Ele santifica, reforma, renova, aviva a igreja pela palavra. Ele prossegue dizendo, nos dias antigos da Igreja Católica Romana, por exemplo, seus defensores insistiram que a igreja escreveu a Bíblia e por isso tem autoridade sobre ela. Mesmo assim, conforme os protestantes sempre têm enfatizado, é enganoso e inexato dizer que a igreja escreveu a Bíblia. A verdade é quase o inverso. A palavra de Deus criou a igreja. Para mim é espetacular isso, porque durante muito tempo só um clero tinha quase que o monopólio da interpretação bíblica. É claro que hoje tem muitas denominações e se tem um perigo de uma pluralidade de interpretações as mais esdrúxulas possíveis. Isso realmente é lamentável. Mas Deus deu a cada crente, pelo Espírito, a capacidade de ler e compreender a Bíblia. Então, a igreja foi criada pela palavra, não foi a igreja quem escreveu a Bíblia, não é? Ela reconheceu mesmo que os apóstolos que receberam autoridade, eles escreveram por inspiração divina, a igreja só endossou, não é?
a autoridade apostólica. E ele diz: o povo de Deus vive e viceja somente por meio de crer na sua palavra e obedecê-la. Deus, mediante sua palavra, vivifica, alimenta, inspira e guia o seu povo. Isso porque, sempre quando a Bíblia é exposta de modo genuíno e sistemático, Deus a emprega para dar ao seu povo a visão sem a qual este pereceria. Como o irmão observa essa declaração, pastor? É verdade, só que, naturalmente, toda vez que eu leio um autor, por mais importante que ele seja no mundo cristão, na teologia cristã, eu entendo que a gente precisa ser sempre misericordioso, porque eles eram tão passíveis, apesar de seu grande conhecimento, de aqui e acolá usar uma palavra que não foi bem colocada, mas já está escrito, ele não pode tirar mais, porque está escrito, está no livro, né? Mas, de fato, não é quase, naquele texto anterior, né? Não é quase algo antagônico, é de fato contrário. Porque se é a igreja que tem autoridade, não é Deus que tem autoridade. Sim. E a autoridade toda é do Senhor, que fundou a igreja e nesta base daquilo que ele já havia ensinado, né? Uhum. E é interessante isso, mas não é quase antagônica a ideia, é contra, é diferente, né? É verdade. Ou é Deus ou é a igreja. Sim. E é Deus, com certeza. Com certeza. Ele segue dizendo que a história fornece evidências amplas da relação indivisível entre a igreja e a palavra, entre o estado da comunidade cristã e a qualidade da pregação cristã. Não fica bem claro, pergunta o Dr. David Martin Lloyd Jones, quando você tem uma vista panorâmica da história da igreja, que os períodos e eras de decadência da igreja sempre têm sido os períodos em que a pregação tinha entrado em declínio, ele pergunta, não fica claro? E quem conhece a história da igreja diz sim, todas as vezes, né, que a pregação entrou em declínio, a igreja entrou em declínio. O que é, continua ele, que sempre anuncia a aurora de uma reforma ou de um reavivamento? Ele afirma, é a pregação renovada. Reforma e reavivamento, né? Para nós, a reforma protestante não foi apenas uma volta às sãs doutrinas, mas também foi um reavivamento espiritual desencadeado pela pregação da palavra, né? Muito interessante. E ele, então, afirma que uma outra convicção, um outro fundamento teológico da pregação é uma convicção a respeito do pastorado. Então, nessa situação, urge reafirmar a doutrina neotestamentária de que Jesus Cristo ainda dá superintendentes à sua igreja. Ele pretende que essa seja uma característica permanente da estrutura da igreja. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, superintendente, deseja uma nobre função. E ele prossegue. Além disso, ao procurar restabelecer essa verdade, seria útil ao mesmo tempo recuperar para esse superintendente a designação neotestamentária de pastor. Então, em Atos 20, bispo, presbítero, são o mesmo ofício, descrevem a mesma pessoa, o mesmo ofício, cuja missão é o pastoreio, né? Como ele coloca, alimentar o rebanho de Deus fica claro, é uma expressão metafórica que significa ensinar a igreja. O pastor, portanto, é essencialmente um mestre. Tanto é que nas qualidades do bispo, do presbítero, do pastor e a do diácono, não entra o ensino, né?
E o senhor também vê assim que presbítero, bispo e pastor estão descrevendo a mesma pessoa, o mesmo ofício? Não há nenhuma dúvida. Existem textos do apóstolo Paulo onde eles são citados praticamente na mesma afirmação. E é porque o pastor, às vezes, tem a função de um pequeno rebanho ali, que ele está cuidando, alimentando, mas às vezes ele tem a função de supervisionar. Lá vem aquela palavra superintender, não é? E a afirmação que quer dizer ancião, presbítero, tem a ver com a dignidade que o pastor deve ter, por causa de fazer o trabalho bem feito, cuidadoso e de acordo com o plano de Deus. É absolutamente essencial que o pastor seja aquele que ensina, porque sendo a doutrina que foi de uma vez por todas dada, o que ele faz, ele ensina, só que ele ensina o que está escrito e não as suas ideias, que por certo surgirão momentaneamente. Aí ele corrige suas ideias e ensina à igreja o que deve, para que a igreja progrida e de fato cumpra a sua missão. Ok. Ele prossegue dizendo, além disso, o cuidado que o bom pastor tem com suas ovelhas é quádruplo. Número 1 e 2, alimentar e guiar, porque as ovelhas facilmente se desgarram. 3, guardar contra lobos predatórios. E 4, curar, atar as feridas das acidentadas. E todas essas 4 atividades são aspectos do ministério da palavra. Como, pastor, alimentar e guiar, como guardar dos predatórios, dos lobos predatórios e curar, se não for a palavra. Não é como, é verdade. Quando eu penso sobre esses lobos predatórios, foi recentemente, eu estava lendo um texto e João dizendo que alguns destes lobos estão dentro, já estão dentro, não são só os de fora, alguns estão dentro da igreja, né? Os falsos profetas eram dentro. E ele chama atenção, né, de que precisamos cuidar disso. Sim. E não é a igreja que vai cuidar disso, de fato é aquele que Deus colocou ali para proteger as ovelhas. E quando a palavra é dada no tempo certo, a experiência que nós temos aqui protege mesmo, né? Protege mesmo. Com certeza. Eu tive uma experiência sobre essa proteção que deu bem resultado e Deus operou maravilhosamente. É quando eu era pastor de uma determinada igreja, até muita igreja muito influente no Brasil, e chegou a doutrina da impecabilidade. Aí quando eu percebi, eu comecei a concentrar nos textos que falam de que nós somos pecadores, que é tão fácil aparentemente, né? E alguns foram entendendo. Eu lembro dessa tendência no passado. Aí Deus me ajudou, porque o líder principal o lobo devorador que estava lá dentro, Deus com certeza não queria isso, mas ele cometeu um grave pecado. E aí eu não precisei falar mais nada. Ficou óbvio que não tinha poder nenhum, não tinha. Era uma falsidade, né? E é interessante que uma doutrina como essa, de que o homem é pecador, como é que surge um negócio desse? É total afastamento, né? Porque lá das primeiras páginas até o fim é o assunto, né? Sim. Que nós somos pecadores, né? Destituídos da graça de Deus, a não ser se aceitemos Jesus. Mas surge. Surge. Infelizmente. E ele disse, se estabelecêssemos o ministério da palavra e da oração como nossa prioridade, conforme fizeram os apóstolos, envolveria para a maioria entre nós uma reestruturação radical do nosso programa e do nosso cronograma, inclusive uma delegação considerável de outras responsabilidades aos líderes leigos, mas expressaria uma convicção verdadeiramente neotestamentária a respeito da natureza essencial do trabalho. Há pastores que se envolvem com tantas coisas na igreja e deixam o ministério da palavra e da oração de lado. Pastor, eu acredito que o inimigo, Satanás,
nos ataca, nós pastores, nos levando a nos envolver com tantas coisas. Há pastores tão centralizadores que querem se envolver, cantar no coro, tocar e tantas outras coisas, quando tem tanta gente capaz de administrar e bem a igreja, dirigir as obras da igreja. Eu encontrei um pastor exausto, com o carro dele todo arrebentado de carregar material de construção, porque ele mesmo queria liderar a obra da igreja e ficava exausto para pregar, não é? A igreja foi decrescendo e uma igreja com uma obra inacabada, uma igreja que perdera o vigor, porque tudo girou em função da obra, né? Os diáconos foi pura sabedoria de Deus, servos, né? Para que nós nos dediquemos ao ministério da oração e da palavra, né? Atos 6, aqui, é extremamente claro, né? Porque é para que nos dediquemos à palavra e à oração. Não pode ser mais claro do que isso, né? Eu li recentemente, quando me preparava para essa conferência lá no Pará, eu li que todo pastor que descobrisse que alguém na igreja pode produzir em até determinadas áreas muito boas, muito necessárias, quando ele encontra alguém que tem 30%, ele diz assim, da sua capacidade de fazer alguma coisa, ele deve delegar, porque é sinal que ele está pronto para crescer e ajudar o ministério da igreja. Eu achei isso fabuloso, porque geralmente a gente espera que seja bem mais do que 30%, né? Mas isso liberaria o pastor para fazer o que ele deve estar fazendo, que é essa concentração aqui de Atos 6. É verdade. Pregação e oração e envolvimento com a igreja do ponto de vista puramente espiritual, né? É a função dele, é a função nossa. É verdade. Pastor, quinta, uma convicção a respeito da pregação. Diz ele, meu argumento é que toda pregação genuína é pregação expositiva. Em rigor, exposição tem um significado muito mais amplo. Refere-se ao conteúdo do sermão, verdade bíblica, mais do que ao seu estilo, comentário contínuo. Fazer exposição das Escrituras é aproveitar aquilo que já está no texto e expô-lo à vista de todos. O senhor destacou isso há poucos instantes. Lembrei de novo. Né? O senhor bateu exatamente aí nessa tecla. E ele diz, quer o texto seja longo, quer breve, nossa responsabilidade como expositores é desvendá-lo de tal maneira que sua mensagem seja falada de modo claro, compreensível, exato, relevante, sem acréscimos, sem omissões e sem falsificação. E ele destaca aí para nós alguns dos benefícios principais dessa disciplina. A primeira, a exposição nos prescreve limites. Por quê? Porque ela nos restringe ao texto bíblico, já que a pregação expositiva é pregação bíblica, nos livra, né, de querer sair do texto para outros. A segunda, a exposição exige integridade. Diz-se comumente que a Bíblia pode ser levada a dizer tudo quanto a pessoa quer. E isso vale somente para uma pessoa destituída de integridade. Tirar texto de contexto, né, pastor? Ou forçar um texto a dizer o que ele não quer. Meu esforço é ressaltar num texto bíblico o que está ali e não simplesmente jogar para dentro dele o que imagino que talvez esteja ali. Sou muito zeloso quanto a isso. Nunca falar mais nem menos do que acredito ser a mente do Espírito na passagem que estou expondo. Eu achei isso fantástico. Integridade. Porque os lobos predatórios, pastor, sobretudo, é falta de integridade. Se eu disser que o senhor disse algo que o senhor não disse, eu estou faltando com integridade, com caráter, não estou sendo fiel, né,
ao dizer, olha, o pastor Norton falou quando o senhor não falou, ou omitir algo importante, e quando querem fazer isso, é pecado porque é falta de integridade, é corromper o que alguém disse. Por certo, a nossa convicção é de que os falsos profetas que graçam nas igrejas por aí, eles sabem que não tem integridade. Eles não estão enganados, eles sabem. Porque eles estão procurando benefícios próprios, não é? Há muita evidência disso, eles sabem, né? Eu, de vez em quando, penso em alguns que saíram do nosso meio e que entraram por veredas extremamente tortuosas. Alguns deles, eu sei o que aprenderam desde pequenos. É impossível eles não saberem. Então, muitas vezes eu oro para que Deus toque o coração deles um dia e haja arrependimento ainda. Sim. E é possível, a gente sabe, né? Com certeza. Mas que é triste, né? Porque tem convicção, sempre ouviram a verdade por onde andaram, né? E mesmo assim, continuam ensinando o que a Bíblia não ensina. É verdade, é lamentável. Ele prossegue a terceira afirmação sobre a exposição, o benefício da pregação expositiva. A exposição identifica as armadilhas que devemos evitar a todo custo. Uma vez que a resolução do expositor é ser fiel ao texto bíblico, as duas armadilhas principais podem ser chamadas de esquecimento e de deslealdade. O expositor esquecido perde de vista um texto ao sair pela tangente e seguir a própria imaginação. O expositor desleal parece acompanhar de perto o seu texto, mas o força e o estica até ser bem diferente do significado original e natural. O esquecido e o desleal. Muito pertinente. Prejuízo do filme mesmo. Sem dúvida. E a quarta importância, né, da pregação expositiva, a exposição nos dá confiança para pregar. Se estivéssemos desenvolvendo nossas opiniões ou as de algum outro ser humano falível, forçosamente o faríamos com desconfiança. Mas se estamos expondo a palavra de Deus com integridade e respeito, podemos ser muito corajosos. Quem fala, escreveu Pedro, deve fazê-lo como quem transmite a palavra de Deus. Pastor Norton, finalizando o nosso nosso terceiro e último bloco, né, do estudo do terceiro capítulo, eu agradeço mais uma vez a sua disposição de estar aqui compartilhando toda a sua experiência e toda a sua bagagem teológica conosco. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana, já com o quarto capítulo do livro Eu Creio na Pregação, de John Stott. Muito bem. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, que a graça de Deus seja convosco.